Stories ou tá ao vivo? Ó, galera, é o seguinte, ó. Eu vou agora falar das 6 sementes, tá? Que são as sementes que você precisa semear. E eu vou falar da última semente, que é a semente de ouro, que é, de fato, o que eu valorizo mais do que qualquer outra coisa hoje e acima de qualquer outra coisa, e que, na minha concepção, foi o que me trouxe o meu resultado e o que daria o resultado para qualquer pessoa. Vem pro YouTube, que agora eu vou falar semente de ouro, tá? Mas antes, Kaique? Mas antes, a gente pode abrir quantos o chat já doou até agora? A gente sabe? A gente sabe, falei pro Gão puxar, Nossa. que o Gão é o crânio, ele sabe fazer isso. E a gente tá próximo dos 25 mil. 25 mil reais no chat? No chat. Caramba, tá fraco, hein, galera? Vamos aí, vamos aí. Porra, entrou... Olha aqui, eu trouxe o Bentimol. O Bentimol botou 100 conto, o Flávio pôs 100 conto, o Adib pôs... Acho que 100, né? Não sei, vou falar com ele, mas pôs uma grana também. O Birman pôs uma grana, eu pus uma grana, vocês, juntos todos aí, 50 mil pessoas, vocês botaram 25 mil. Eu tenho uma ideia. Que vergonha! O que o pessoal doar, o primo dobra. Prometido pelo Kaique Editor, que o pessoal doar, o primo dobra. Kaique, então eu dobro, você põe metade, é isso? Não, pode doar que o primo vai dobrar, eu vou fazer ele dobrar. Pode parar com isso, Kaique, não prometi nada aqui, calma, preciso ver minhas finanças, mas já tô colocando todo mundo aqui junto para fazer isso daqui, ó. Mas, gente, se você puder, óbvio, né, não é pra você doar, eu tenho uma concepção que a gente não tem que doar da carne, você tem que doar da gordura. Se for da carne, você vai... vai ser mais difícil você produzir mais riqueza depois. E eu acho que a riqueza, ela não te corrompe, ela potencializa quem você já é, tá? Por isso que se você for uma pessoa que produz muito dinheiro, você vai poder fazer mais o bem. Se você tirar da carne, vai ser mais difícil você crescer e ajudar depois. Mas ajude se você puder, tá? É verdade. Tarantino! Parou! Ó, vou passar 6 sementes então para vocês agora, tá? Que eu separei com o Gão. Que é o seguinte, eu vou passar aqui 5 sementes sentadas, depois eu vou passar a última, que é a semente de ouro para vocês. Aliás, eu tô falando para cá, mas é para lá, né? Por que eu tô falando para lá, então? Caraca, é para você que eu quero falar, porra. É o seguinte, a primeira semente é a semente da escala, tá? Você precisa escalar. Se você não escala, você não vai ganhar, você não vai crescer. Você precisa de escala, porra. Você precisa falar com mais gente. Por exemplo, a internet. Eu tô aqui ao vivo de casa, tudo bem que a gente tá com uma mega produção, mas eu tô de casa aqui, a gente tá falando com mais de 50 mil pessoas. O Kaique fez assim, ó, como se tivesse feito alguma coisa, mas o Kaique, eu vou te falar, o Gui que faz tudo aqui, mas o Kaique, ele não dá o mérito devido. É o Gui. E aí, escala. Você precisa de escala. Se você não escalar, você não enriquece. Se você não escalar, você não ganha mais dinheiro. Se você não escalar, você não vende mais. Você precisa de escala. Então, você precisa plantar a semente da escala, tá? Você precisa plantar isso aqui na sua cabeça. Tudo que você faz, você precisa pensar em como escalar. Escala. Qualquer coisa que eu faço, se não for ter escala, para que eu vou fazer? Por exemplo, eu fazia muitas reuniões com clientes, tá? E eu conseguia, no máximo, no auge, estourando, fazer 5 reuniões por dia. Tem uma época que eu estava fazendo 5 reuniões por dia, só isso. Eu não conseguia fazer mais, porque eu tinha a logística de ir e voltar. Era 5 horas de logística só para ir e voltar de casa, ônibus, metrô lotado, igual que o Flávio falou. Mais as reuniões para ir e voltar do escritório. Eu não tinha dinheiro, então eu ia de metrô e ônibus. Era muito louco. Eu fazia 5 reuniões por dia. 5 reuniões por dia? Não escala. Hoje, você pode escalar mais, você deve escalar mais. Nem que seja ter mais gente no seu time, nem que seja você usar a internet, novos canais, você precisa escalar. Essa é a primeira semente. Pega isso, anota aí, escala. Se você não escalar, você não vai conseguir crescer nem prosperar financeiramente. Esse é o primeiro ponto. Segunda semente. Tá o tiro de queimada aí, hein? Bem, segunda semente é a semente do aprendizado, tá? E eu quero passar para vocês um aprendizado que eu tive que foi muito forte. Quem me conhece há mais tempo já sabe, que foi o seguinte. O Adib, que estava na live, ele me deu um conselho, tá, uma vez. Ele falou assim, Tiagão, passarinho que acorda à tarde bebe água suja, né? O que significa isso? Rapidamente, Chris Gardner, que é aquele cara o cara da Procura da Felicidade, que o Will Smith era o protagonista do filme, tá? Quem já assistiu a Procura da Felicidade? Escreve aí para eu saber. O Chris Gardner, ele veio para o Brasil uma vez, eu era nada publicamente, ninguém sabia quem eu era, eu briguei muito e consegui um acesso a conversar com ele um pouco. 4 empresas iam conversar com ele, tá? Primeira, a Globo, segunda, a Forbes, terceiro, o Banco de Investimentos, quarto, eu. Eu era uma das pessoas que ia falar com o Chris Gardner, eu estava chocado, para mim isso era tudo na vida. A minha gravação com ele era 11 da manhã, deu 5 horas da manhã, eu cheguei lá com o meu time, começamos a deixar tudo pronto, 7 horas da manhã eu estava pronto, assim, de pé, esperando
Só que minha gravação era só às 11, não tinha mais ninguém no salão, só eu e uma pessoa, que era o meu time na época, e estava esperando. Nesse dia, sabe o que aconteceu? O Chris Gardner chegou mais cedo. Ele chegou mais cedo, e eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, o Chris Gardner lá. O Chris Gardner chegou, olhou de longe e falou assim, olha só, é com ele que a gente vai gravar? Aí a moça que estava com o Chris Gardner, não é com ele não, mas se der tempo a gente vai gravar com ele. Aí eu fiquei assim, pô, chocado. Aí ele falou, não, peraí. Ele é um gringão, um negão, gigante, fala grosso assim. Aí ele veio andando até mim, pegou no meu ombro e falou assim, olha só, moleque, eu vou gravar com você porque você está pronto e os profissionais estão sempre prontos. Esse foi um puta aprendizado. Os profissionais estão sempre prontos. Quando chega a hora, você tem que estar pronto. Você não tem que ficar enrolando, mimimi. Você tem que estar pronto para tudo que aparece. Tudo que aparece, você tem que estar pronto na hora e imediatamente, tá? E depois, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Porque tem coisa que aparece, tem oportunidade que aparece, e, velho, você precisa estar pronto para aproveitar. Você precisa estar preparado. Então, você precisa ter o background, experiência técnica, e a cancha, e o gás, e a gana para você aproveitar. Então, o profissional está sempre pronto, tá? Isso aqui é um puta aprendizado que eu tive. E não só esse, né? É de uma forma geral, é a semente do aprendizado. É você aprender sempre. Eu tenho isso de conversar com pessoas e aprender o tempo todo. O tempo todo eu quero aprender com todo mundo, tá? Então, eu sempre olho para alguém com um olhar de aprendizado. Como que eu posso aprender? Terceiro ponto é a semente da alforria. Olha só, a semente da alforria é o seguinte. Quem está no desafio sabe. A semente da alforria é isso daqui, ó. Eu pego aqui, tá? O que as pessoas mais querem é viver de renda, financeiramente falando, tá? Então, só que quando você planta, eu fui lá na fazenda ver, a semente ela tá já plantada lá, só que você não vê nada, ela não cresce na hora. Então ela tem um período que ela fica assim, até que ela começa a crescer. Só que o problema é que você não pode ficar sem consumir nada até lá, você precisa consumir. Então você consome aqui, ó. O ponto é, você planta, mas você só colhe depois, e você tem que consumir hoje no D0. E o momento em que você atinge o seu ponto de alforria é esse daqui, que é o momento em que você pode, de fato, viver de renda, tá? Então, só que o problema é você precisa passar por essa arrebentação aqui. Isso é difícil. Então, a terceira semente que você precisa plantar é a semente da alforria, que é essa. Você começa a plantar hoje, mas você só vai colher lá na frente. Você precisa ter essa concepção do fator tempo, tá? Aí você tem a quarta semente, tá? A quarta semente é a semente da verdade. Por quê? Porque se você for uma pessoa verdadeira e ética, você não fere princípios. Se você fere o princípio da verdade e da ética, você não consegue passar no horizonte do tempo, você não passa no filtro do tempo. A pessoa que ela mente, ou a pessoa que ela não tem ética, em algum momento ela cai, porque ela começa a romper com isso. Não dá para ter meia verdade, não dá para ter mentira. Você precisa ser legítimo o tempo todo. Essa é a quarta semente. A quinta semente, aliás, eu, por exemplo, já errei na minha vida, tá? Só que, e eu aprendi com isso. O que eu aprendi foi, eu preciso falar sempre a verdade. E eu comecei a falar sempre a verdade. Isso daí tem funcionado muito bem para mim por alguns anos já, tá? Quinta semente é a semente da disciplina. Aliás, a semente da disciplina é muito importante, por quê? Porque tem uma história muito rápida do Kobe Bryant, tá? Kobe Bryant, aos 11 anos, era um dos piores jogadores de basquete da escola dele, nunca tinha marcado uma cesta. Aos 14 anos, tinha marcado cesta pra caramba, era o melhor jogador do estado, tá? Aí teve um jogo animal, que um cara ia jogar contra ele, chegou mais cedo, o Kobe Bryant já estava treinando. Aí passou mais umas horas de treino, o Kobe Bryant continuou treinando. O cara foi pro vestiário, o Kobe Bryant continuou treinando. Aí o cara voltou para ver o Kobe Bryant treinando, o Kobe Bryant estava treinando. Aí depois eles foram jogar, o Kobe Bryant meteu 60 pontos no time dele. Aí ele olhou e falou, Kobe, na boa, o que você fez? Você tá louco? O que é isso que tá na sua cabeça? Ele falou assim, quando eu te vi entrando aqui, eu continuei treinando, porque eu só queria mostrar para você que não importa o quanto você está disposto a trabalhar, eu tô mais do que você. Isso daqui o Kobe Bryant chamou de Mamba Mentality, mentalidade mamba. Você quer disciplina, fazer todo dia a mesma coisa. E antes de entrar na semente de ouro, eu quero contar para vocês um pouquinho do seguinte. Eu falei de escala, né? Deixa eu beber uma água aqui, que senão o bicho vai pegar. Eu falei aqui de escala para vocês, e eu falei ali quando o Flávio me perguntou sobre meus negócios e tudo mais. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Hoje, a gente tem o Primo Rico aqui no centro, tá? E o Primo Rico, ele é uma holding hoje. Ele é uma holding, tá? Como que eu faço meus negócios? Eu tenho aqui, por exemplo, um negócio no ramo de livros, tá? Ano passado, nosso foi o livro mais vendido do Brasil,
feito por um autor nacional. A gente vendeu mais de 500 mil cópias, tá? Por exemplo, eu recebi um TED agora de R$1 milhão do livro, que foi o que a gente vendeu, né? É um dinheiro bom, mas foi o livro mais vendido também do Brasil no ano. Eu tenho aqui um negócio de publicidade. Qual foi o meu maior aprendizado aqui? No passado, lá quando eu comecei, eu vislumbrei com isso. Eu falei, pô, isso daqui, olha, dá para ganhar dinheiro fazendo isso? E aí eu vislumbrei, caguei, aprendi a evoluir. Hoje, a gente escolhe os projetos que a gente faz, e aí eu comecei a fazer o Media for Equity, de ser parceiro de outros negócios, tá? Então eu comecei a ter negócios e usar da influência que eu tenho no Primo para ter outros negócios. Então hoje eu sou sócio de um grupo de investimentos, eu invisto tem startups também aqui, tá? Startups aqui, etc. Poxa, aqui eu tenho um negócio também de aplicativo de finanças, eu tenho um monte de coisa, vários negócios aqui. Essa daqui é a minha principal fonte de renda, tá? Só para vocês saberem. Então eu comecei a usar isso daqui para criar outros tipos de fonte de renda. Porque se você tem só uma fonte de renda, você é frágil, né? Por quê? Porque pode dar certo, mas em algum momento, se você não tem várias fontes de renda, você pode se expor ao risco da ruína, tá? Por isso que eu comecei a construir várias fontes de renda diferentes. Depois, eu tenho palestras e eventos, tá? Palestras e eventos. Em palestras e eventos, hoje, né, eu comecei, eu falei, quero dar palestra. Comecei a fazer palestras, comecei a crescer. Hoje, uma palestra do Primo, ela sai entre 30 e 100 mil reais, tá? E eu faço bastante palestra. Hoje, a gente faz mais ou menos de 2 a 6 milhões de reais no ano com palestra, por exemplo, tá? Então, isso aqui é uma fonte de renda importante. Em negócio, eu não vou abrir esse número, o livro eu já falei aqui, a gente tem essa renda. Publicidade também é um valor relevante, talvez aqui entre 2 e 5 milhões, talvez um pouco mais, tá? Startups aqui também é uma coisa oculta. E aqui eu também mexo com marketing digital, né? Eu tenho negócios, treinamentos, eu dou treinamentos para empresas, para pessoas. Eu faço isso bastante, né? Fiz bastante isso daqui. Então, esse daqui é, de uma forma muito simples, o meu negócio. E todo time precisa ganhar dinheiro. Todo time precisa ganhar dinheiro. As pessoas precisam ser bem pagas. As pessoas precisam ser bem pagas, tá? E aqui eu também não vou abrir esse número agora aqui, tá? Mas o ponto é, eu tento trazer gente para me ensinar. Livro, eu quero gente próxima de mim para me ensinar. Gente que entende, gente que já não sou best-seller. Publicidade, eu quero os melhores. Negócios, eu quero estar próximo dos melhores negócios que tem. Palestras, eu quero aprender com os melhores palestrantes. Eu trouxe essas pessoas junto. Treinamento, eu quero saber quem são os melhores treinadores, quem são as pessoas que têm mais resultado. Startup, eu quero estar próximo das melhores empresas que investem também em startups. Eu invisto através de alguns fundos e algumas startups eu invisto diretamente. Então, isso é um pouco do meu negócio. Agora, o que é a semente de ouro para mim, gente? A semente de ouro, e assim, quando a gente fala, ela parece muito simples, e é para ser simples mesmo. Mas eu percebi na minha vida, especialmente depois que eu li Napoleão Hill, especialmente depois que eu comecei a me conectar com tantas pessoas de sucesso, com pessoas que crescem, com pessoas que têm resultado, tá? Eu comecei a perceber que essas pessoas foram as pessoas que me fizeram dar o maior salto do mundo, tá? Essas pessoas foram as que me fizeram dar o maior salto do mundo, porque elas me ensinaram muito, tá? E aí eu comecei a me aproximar de muita gente, comecei a agregar para muita gente, comecei a aprender, comecei a crescer. Porque a semente de ouro de verdade é a conexão. A semente de ouro de verdade são os laços que você cria. A semente de ouro de verdade é o acesso que você tem. Então, quando eu conto para vocês a história, quando eu traz aqui o Flávio Augusto, eu falo, Flávio, me fala sobre equity. Quando eu traz aqui o Benchimol e ele fala, porra, aprendi com você resiliência, eu falo, cara, eu aprendi com você coisa pra caramba. Quando a gente traz esse tipo de gente aqui, isso daqui é uma coisa que não tem nada mais poderoso que isso. Eu vou investir, eu vou falar com alguém que investe há muito tempo. Você imagina você poder investir e falar com Warren Buffett, você poder falar, sei lá, no nosso caso, com todos os gestores de fundos do mundo. Isso é o acesso. Essa é a semente de ouro. São as suas relações, tá? Quem está mais tempo comigo sabe que, porra, eu contei esses dias que nos Estados Unidos, eles construíram toda aquela nação, a nação mais poderosa do mundo, com 56 pessoas. Foi quando eles formaram o primeiro Mastermind, tá? Quem hoje é o detentor dos direitos do Mastermind no Brasil é o Jamil. Grande abraço pro Jamil. Cara, gente boa. Napoleão Hill deixou um puta legado pra gente. Napoleão Hill mostrou pra gente que não tem nada mais poderoso, deixa eu tentar aqui, que não tem nada mais poderoso do que um Mastermind. O que é um Mastermind? É quando você junta 2 ou mais pessoas e você forma o que a gente chama de mente mestra. Napoleão Hill foi a pessoa que mais estudou pessoas ricas na história,
A minha ideia é continuar esse legado do Napoleão Hill. E, amor, pega o Tanas, por favor. E as pessoas que mais construíram riqueza no mundo, na história, né, Andrew Carnegie, Henry Ford, gente que não só riqueza financeira, mas Thomas Edison, muitas pessoas assim que construíram muita riqueza, eles acabaram dizendo para o Napoleão Hill que o segredo do sucesso é o mastermind. São as relações que eles criaram, tá? E aí eu quero te passar uma coisa aqui que eu passei no workshop que eu fiz recentemente para uma galera, que é o seguinte: existe uma coisa chamada a raiz do sucesso, tá? Existe uma coisa chamada raiz do sucesso. E a raiz do sucesso é o seguinte: o sucesso, ele é composto por 4 coisas, tá? Pelo que, pelo como, pelo quando e pelo quem. O que, ele corresponde 10% do sucesso. É o que eu devo fazer, o que, tá? Depois, o como é o como fazer uma coisa. Como que eu invisto? Como que eu não sei o que lá? Como que eu não sei o que lá? É o como. Como que eu invisto? Como que eu faço o que lá? Etc. É o como, tá? O como, ele é 20% de sucesso. Depois, o quando, tá? O quando, ele é um fator que ele determina se você vai tomar prejuízo ou se você vai tomar lucro, porra. Por exemplo, se você vai comprar uma ação, você pode comprar uma ação antes dela subir e te valorizar 500%, ou você pode comprar uma ação no topo e depois ela cair, ou 90%. Você tem, assim, você tem diferenças absurdas. O quando, ele é muito importante. Ele é muito importante. Só que o mais importante de tudo é o quem. O quem, ele corresponde por 40% de tudo. Sabe por quê? Porque o quem, ele te dá o quando, o como e o que. Se você tem a pessoa certa aqui, e você pergunta para ela alguma coisa, ela te dá o quando, como e o que. Não é? Então, por exemplo, você está com um grande problema, você não tem que pensar como que eu faço para resolver, o que, quando. Quem pode me ajudar? E se você dá essa virada na sua cabeça, e mais que isso, você tem acesso ao quem correto também, o quem vai te dar todas as outras respostas. Por exemplo, eu gostaria de falar com todo mundo. Tem, sei lá, 50 mil pessoas aí ao vivo, tem uma galera, tem 10 milhões de pessoas todo mês que falam comigo. Eu gostaria de sentar com cada um e ajudar. Mas eu não posso. Não dá pra gente fazer isso por escala, tá? E é por isso que, se você tem acesso ao quem, você tem resultado. Então, eu tenho muito amigo que chega pra mim e fala: Thiago, como é que eu faço pra investir aqui? Eu sou o quem. Eu ajudo essa pessoa com quando, como e o quê. Tem gente que vem aqui falar de negócio, e eu vou lá e dou quando, como e o quê. Eu dou todas as respostas para essas pessoas, né? E, quando eu não tenho uma resposta, eu tenho acesso ao quem. Por isso que a semente de ouro que você deve semear na sua vida é o acesso, é o ambiente. É você construir conexões. Conexões verdadeiras e duradouras. Por quê? Porque você precisa que o seu ambiente seja um ambiente de pessoas que buscam a mesma coisa que você. Se você está no ambiente de pessoas que são idiotas, tóxicas e te enchem o saco, velho, você não vai crescer. Pelo contrário, você vai ser jogado para baixo. Se você está no ambiente de todas as pessoas, você vai para cima. Você vai para cima, tá? Então, o que eu quero entregar para vocês aqui é a semente de ouro. E a semente de ouro é o acesso, é o ambiente, é o mastermind que vocês criam na vida de vocês. São as pessoas e os relacionamentos que vocês semeiam. É acesso a quem vocês têm. Isso tudo aqui é a semente de ouro. Essa é a semente que muda todo o jogo. É aquela coisa que, se você fizer uma ligação, você vai resolver um problema. Porque essa pessoa vai te dar todas as outras soluções. Todas as outras soluções, tá? E, aliás, eu tenho só um recado para dar também, que eu já abri turma de treinamento meu, do 1.000 ao milhão, algumas vezes, tá? Eu já abri 8 vezes a turma de treinamento do 1.000 ao milhão, e muita gente está me perguntando: Thiago, especialmente durante o desafio, todo mundo pergunta, né? Thiago, você vai abrir a turma do 1.000 ao milhão? Eu quero me inscrever, porque geralmente eu abro para um número pequeno de pessoas, tá? O recado que eu tenho para essas pessoas que estão me perguntando isso é: eu não vou abrir uma turma do 1.000 ao milhão. Eu não vou abrir uma turma do 1.000 ao milhão, tá? Pelo contrário, vou fazer uma coisa diferente. Na terça-feira, acho que na terça-feira ou na quarta eu vou avisar, depois eu falo para vocês, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Uma coisa totalmente nova, que eu nunca fiz na minha vida, nunca, mas que, na minha opinião, é o maior valor que eu posso agregar para qualquer pessoa na face da Terra que está interessada em negócios, investimentos e tudo mais, tá? Não vou fazer nada que não seja o que eu acho que vai agregar mais que qualquer coisa na face da Terra, tá? E só para vocês terem noção, o que vai acontecer é que quem participar dessa coisa nova aqui, só para vocês terem noção, vai ganhar o meu treinamento do 1.000 ao milhão de graça. De graça, tá? Entre outras coisas também. Mas eu não vou explicar agora o que é isso, a minha ideia é só, de fato, agregar muito valor para você aqui, de forma gratuita. Eu espero que você tenha gostado muito dessa live. E amanhã, hoje a gente não vai ter o desafio de noite, a gente vai ter o desafio amanhã,
9h57, tá? De novo. Hoje é o 10º dia do desafio, amanhã é o 11º dia. Continua comigo lá no Instagram, tá? Hoje a gente quis fazer uma coisa totalmente diferente. O que é isso? Ah, verdade. A gente tem o link do Telegram, que apareceu na tela aí de vocês. Vocês podem botar o celular, vai aparecer o link do Telegram, para vocês irem para o Telegram, é onde eu passo resumo, mapa mental, um monte de aviso do Telegram. O Telegram é exclusivo do desafio. Esse Telegram, ele é só do desafio, tá? Só do desafio, enfim. Lá é onde eu passo todas as informações, a gente passa planilha, já passou mapa mental, né, Kaique? Cara, você já passou exercício, um monte de coisa, tá? Então, quem tá engajado no desafio, só você clicar aí, entra no Telegram. Espero que vocês gostem muito e lá no grupo depois eu explico melhor o que eu vou fazer diferente nessa terça-feira. Fala pra galera, não esquecer de dar um like e comentar se gostou dessa live, se quer mais. É verdade. Dá um like nessa live, isso é muito importante. E comenta aí o que vocês acharam. Me diz, porque assim, quando a gente fechar a live aqui, ela vai ficar... os comentários não vão mais aparecer ali. Então, eu quero que vocês cheguem nesse vídeo e escrevam o que vocês acharam. Pô, a gente tá 3 horas, um baita time. Amor, vem aqui dar tchau pra galera. Primos, espero que tenha sido valioso para vocês, vocês possam ter tirado alguns insights daqui e que, vocês aproveitem e que semeiem a semente de ouro na vida de vocês. Tá bom? Sucesso para vocês, se cuidem, bom final de semana. Beijos.